boa noite. É um prazer estar com você na sua casa, louvando o nosso Deus. Está iniciando o nosso Tadel, treinamento avançado de líderes. E eu quero começar lendo a palavra do Senhor com você. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Então essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque ele é um Deus que vai fazer justiça. Deus vai julgar a sua causa. Você que está orando e clamando, descanse no Senhor. Então somente espere. Ele vai agir, né? Ele vai agir por você, pela sua família. Deus é um Deus de justiça. E Ele quer que você aprenda a confiar, que Ele está ouvindo as suas orações. Então confia, meu querido. Confia no Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero colocar nossas vidas diante de Ti. Cada família agora que se reúne na sua casa, queremos entregar esse Tadel ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração de cada pessoa. Gere confiança, Senhor. Gere paz, que o Senhor está ouvindo as suas orações. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade. O Senhor vai estar agindo e os nossos olhos verão as respostas do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Chama a sua família e vamos louvar o Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas cá em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei pelo poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, e por isso te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nenhum outro adoramos, Só a ti, nenhum outro adoramos, Tu senão a és ti. digno. Senhor Jesus, recebe, Não há outro recebe nossa adoração, adorado. recebe nossa adoração.
ti. Somente a ti, a nenhum outro nós damos louvor e honra e glória. Em todo tempo, somente a ti. Te adoramos, ó Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh Senhor, nós queremos te adorar. Junte-se a nós aí na sua casa. Levante suas mãos e adore a Ele. Quando adoramos, quando levantamos o seu nome, Ele começa a mudar as circunstâncias. Igreja brasileira, adore, adore. Levantamos teu nome. Oh, adore, adore. Cada Levantamos teu casa, nome. cada família, adore, adore. Levantamos teu nome. Levantamos o teu nome. Oh, Não há outro. E não há outro. em todo E não há outro. Levantamos o altar de adoração nessa noite. Oh, nossa casa, teu altar. Nossos filhos, nossa família te adora, Jesus. Oh, seja adorado. Seja adorado no Brasil. Seja adorado nas nações. Jesus. Jesus. Seja adorado em toda a terra, Jesus. Garanhuns te adora, Jesus. Cada família, cada casa que se reúne nessa hora, nós levantamos um altar a ti, Jesus. Garanhuns te adora. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o dono de Garanhuns. Só o Senhor é o dono das famílias. Nós queremos abençoar como igreja agora os médicos, os enfermeiros, cada profissional da saúde. Nós abençoamos com proteção. Nós abençoamos agora cada hospital, haja cura nos hospitais, haja saúde no Brasil, haja saúde aqui em Garanhuns, haja saúde em Pernambuco, em cada cidade de Pernambuco, haja saúde em São Paulo, Rio de Janeiro, haja saúde em Manaus, haja saúde em Fortaleza. Queremos abençoar a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaramos saúde. Jeová Rafa, esse é o teu nome. Jeová Rafa, o Deus de toda cura sobre o Brasil. Proclamamos esse nome. Jeová Rafa é o teu nome, o Senhor que cura.
Haja cura no Brasil. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Perdoe os pecados de corrupção. Perdoe os pecados, Senhor, de aborto. Sangue inocente sendo derramado. Perdoe-nos, Senhor, como nação. Não merecemos a tua bondade. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Salve o Brasil. Salve o Brasil. Cure, Deus. Cure a nossa nação da corrupção. Cure a nossa nação da injustiça. Cure a nossa nação, Deus. Cure dessa praga. Que cesse todo coronavírus em nome de Jesus. Haja cura. Queremos abençoar, Senhor, nossas autoridades, o presidente com sabedoria. Abençoamos cada senador, cada deputado, cada ministro, cada governador, cada prefeito. Haja temor, Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que vive para sempre. Ele é o Senhor dos senhores. E nós te exaltamos aqui em nossa nação. Vem reinar sobre o Brasil, Jesus. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Em nome de Jesus. Aleluia. A entrega dos dízimos e das ofertas é um ato de fé e generosidade que vem do nosso coração. Através da obediência a Deus, atraímos as promessas e provamos como elas são reais e abundantes em nossas vidas. A nossa maior alegria está em dar do que receber. Amém. A graça e a paz, irmãos. Nesse momento tão precioso do nosso culto, eu quero te convidar a abrir lá no livro de Êxodos, no capítulo 36. Nós vamos ler a partir do versículo 3, Êxodo 36, 3, que diz assim: E eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário. E o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs, até que um dos homens hábeis que trabalhava na obra do santuário interrompeu o serviço que fazia. E todos disseram a Moisés: o povo traz muito do que é necessário para realizar a obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso Moisés deu uma ordem proclamada por todos os acampamentos, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinha era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. E esse texto nos chama muito a atenção, irmãos. Fala justamente da construção do tabernáculo de Moisés. E é interessante que o povo reagiu à solicitação dada pelo próprio Deus através da vida de Moisés para a construção do tabernáculo. E o povo estava oferecendo o melhor que podia. E começou a vir tantos materiais para a construção dessa obra, a ponto de sobrar, e a ponto de Moisés dizer: não, vamos proibir, não precisa trazer mais, que o que vocês trouxeram são suficientes para a construção dessa obra. E quando fala de construção, é necessário falar também sobre reconstrução. E nesse tempo de crise, o que Deus está fazendo nas nossas vidas, eu creio completamente nisso, é uma reconstrução. E falando de reconstrução, é reconstrução nos nossos vínculos familiares,
Eu creio que Deus está alinhando, está colocando no prumo o que estava fora do prumo. Mas falando de reconstrução, reconstrução também com os outros relacionamentos. Inclusive muitos devem estar sendo colocados à prova. E reconstrução na nossa nação também está passando pelo processo de reconstrução. E por último, reconstrução sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então vamos aproveitar esse tempo que estamos vivendo, esse tempo de reconstruir aquilo que foi construído de uma forma errada. Esse é o tempo de colocarmos os nossos pés no trilho do Senhor, os nossos pés no trilho do Senhor. E esse é o momento de nós dizimarmos e ofertarmos. E assim como o povo de Israel, ele obedeceu sim à solicitação e trouxeram com generosidade. Que Deus venha encontrar isso em mim e em você, no nome de Jesus. E eu queria lembrar mais uma vez sobre as 5 formas de contribuição. A primeira pode ser através de transferência bancária. O nosso banco, como os irmãos já sabem, é a Caixa Econômica Federal. Inclusive depois vamos abrir conta em outros bancos para facilitar essa transferência. Agência 0052, como os irmãos podem ver aqui abaixo da tela, conta corrente 1882, dígito 0. E também você pode contribuir através do QR Code. Apenas apontar a câmera do seu celular para esse código que está abaixo da tela e já vai direcionar para o PagSeguro. E a terceira forma é através do aplicativo Prover. Se você ainda não baixou no seu celular, você pode baixar. Então você vai na loja do seu celular, baixe o código da nossa igreja, CCA 2020. Em seguida faz um cadastro simples e você pode fazer a sua contribuição. A quarta forma, você pode vir aqui na igreja nas segundas, quartas e sextas, das 15 às 17 horas. E a última forma é através do agendamento bancário, através do WhatsApp do nosso irmão Walter, que o número está aqui na tela, então você pode fazer esse agendamento. Essas são as formas de contribuição. Mas antes de termos esse privilégio, eu quero te convidar a orar comigo. Então aí na sua casa, se você puder, feche seus olhos, coloque sua vida diante do altar do Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos relacionamentos familiares, tudo que o Senhor tem feito na nossa nação. Deus, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela reconstrução que tem acontecido também em nós, de dentro para fora. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus, amém. Você pode fazer a sua contribuição. Que Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos com vocês nesse Tadel Online, chegando na tua casa, e está sendo um desafio para nós, né, gravarmos os cultos, fazermos os cultos online. Ao olhar, né, para esse lugar vazio, é bem desafiador a gente ministrar adoração e ministrar a palavra, né, sem ver vocês, sem estar olhando olho no olho. Nós estamos orando 3 horários por dia. Você pode escolher 8 da manhã, meio-dia, meia-noite, 10 minutos. A gente está colocando o celular para despertar.
e orarmos pelo Brasil, profetizarmos saúde sobre o Brasil, sobre Pernambuco, sobre Garanhuns, profetizar que essa pandemia ela está sendo detida no poder do nome de Jesus, que a saúde sobre o Brasil, sabedoria sobre os nossos governantes, também abençoando nossas famílias, abençoando a igreja. Escolha um desses 3 horários, tá bom? 8 da manhã, ou os 3 horários você pode orar, 8 da manhã, meio-dia e meia-noite. Todos os dias também nós estamos com lives, muitas pessoas estão nos acompanhando, menos domingo e terça, a gente não tem live, mas segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, nós estamos fazendo lives. E olha, deixa eu te dizer, estamos fazendo lives com um objetivo. Não é porque a gente quer estar lá no Instagram, novos seguidores, likes. Não é nada disso. Nós estamos fazendo por vocês, por causa de vocês, pela igreja, para estarmos juntos, para termos um tempo de devocional. É por isso que nós estamos fazendo lives. E essa semana, nós começamos também, nessa terça-feira, nós começamos aulas online. Eu vou estar, toda terça e quinta à tarde, eu vou estar dando aulas de escatologia. Nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse. Então, a gente já começou as aulas nessa terça e vamos continuar quinta-feira. Você pode ser um aluno. Nós estamos com um número limitado pelo Zoom, uma aula virtual, uma sala de aula virtual, mas as aulas vão estar também no Instagram e vão estar também no nosso canal do YouTube aqui da igreja. Então as aulas vão ser disponibilizadas, tá bom? Nós vamos começar com o livro de Apocalipse, estudando o livro todo, e vai ser muito empolgante essa jornada. Eu quero convidar você, terças e quintas, 3 da tarde, nós estaremos com a nossa aula online de 3 às 4h30. Vai ter um intervalozinho de 10 minutos, porque as aulas pelo Zoom são de 40 minutos. Então, a gente vai ter uma aula de 40 minutos, um intervalo e mais outra aula de 40 minutos, tá bom? A pastora Cristiane também está começando essa semana uma live especial, fora aquela live da noite, ela vai ter uma live especial falando para as moças da nossa igreja, para as meninas, tá? Então, moças solteiras, ela vai estar falando para vocês, vai ser uma live somente falando para as moças, tá bom? Então a gente vai estar divulgando também, ela vai estar divulgando o dia e o horário que ela vai estar entrando com essa live. Estamos fazendo tudo isso, além das células online, além do discipulado, além do culto de celebração. Eu quero agradecer a você que esteve conosco domingo. Nós tivemos muitas visualizações, tivemos muita gente conectada simultaneamente. Então eu quero agradecer por você estar sendo fiel nesse tempo, e também agradecer a Deus, como o pastor Márcio falou, por sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós temos sido surpreendidos pelo Senhor, e através da sua fidelidade, a igreja do Senhor está sendo mantida, os obreiros, o aluguel e todas as despesas da igreja que continuam. Eu quero agradecer a Deus por sua fidelidade. Eu vou estar compartilhando uma palavra. Eu estava pensando nesse tempo, e nós podemos ter várias reações nesse tempo de isolamento. Alguns estão sendo despertados, alguns estão buscando, estudando, lendo a Bíblia, tendo mais tempo com Deus. Eu estou vendo Deus despertando pessoas que estavam afastadas, que estavam frias, e elas estão sendo chacoalhadas pelo Senhor. Eu fiquei muito tocado. Hoje eu estou assim, com o coração sensível por duas coisas. Uma pessoa que estava afastada há um tempo e me mandou uma mensagem, eu mostrei à pastora Cristiane, e essa pessoa dizendo que quer voltar para Jesus. E nós estamos orando por vários nomes, e nessa lista de nomes, o nome dessa pessoa estava lá. E eu comecei a agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor está ouvindo nossas orações. Na live da semana passada, outra pessoa que estava afastada voltou para Cristo. E também fiquei muito tocado hoje, porque eu recebi a notícia da morte de um
de um homem de Deus que nós conhecemos há muitos anos atrás, o Sy Rogers, né? E eu fiquei bem tocado e com o coração consternado também com essa notícia, e agradecendo a Deus pela vida do Sy Rogers, porque ele foi um milagre de Deus, de transformação. Sy Rogers, ele foi transexual, ele estava para fazer a cirurgia de mudança de sexo, quando Jesus encontrou ele, salvou o Sy Rogers, e ele casou, teve filhos, e ele agora estava no mundo inteiro viajando e testemunhando e pregando sobre sexualidade sadia. E hoje o Sy Rogers, aliás, ontem à noite, o Sy Rogers partiu para estar com o Senhor. Então eu estou um pouco sensibilizado hoje, né, mas quero compartilhar essa palavra, porque uma outra reação que nós podemos ter é acomodação. O ser humano é interessante. Nós humanos, nós nos acomodamos. A situação muda e a gente muda junto com a situação. Há uma tendência, né, humana a se adaptar. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, estranhas, diferentes, mas nós temos uma tendência, que é nos acomodar àquela situação. Eu quero ler em Sofonias, capítulo 1, profeta Sofonias, capítulo 1, verso 12, e eu vou ler aqui na Nova Bíblia Viva. Nova versão da Bíblia Viva. Eu irei procurar, diz o Senhor, com lanternas. Deus estava buscando com lanternas, nos becos mais escuros de Jerusalém, os que vivem acomodados em seus pecados, indiferentes, pensando assim: o Senhor não nos incomodará. E Deus diz: quando achar esses homens, vou castigá-los terrivelmente. Então, antes da gente comentar sobre Sofonias 1:12, sobre a acomodação, quero falar um pouco do contexto histórico e religioso que esse profeta estava inserido. Sofonias foi o único profeta a pertencer à realeza. Alguns dizem também que Isaías tinha algum contato com a realeza, mas de certeza é provável que Sofonias fosse um príncipe e que ele era trineto, a gente chama de tataraneto, né? Mas o certo mesmo é trineto do rei Ezequias. E ele era um primo mais velho do rei Josias. Então, Sofonias fazia parte da realeza. O nome Sofonias significa o Senhor o escondeu, no sentido de proteger. Isso é muito interessante, porque Deus sempre guarda os seus profetas, os seus servos, mesmo em meio ao caos, em meio às circunstâncias adversas, mas o nome de Sofonias é muito emblemático. O Senhor o escondeu. Ele profetizou nos dias de Josias. Então, depois da morte do rei Ezequias, 2 descendentes de Ezequias tinham ocupado o trono. Manassés, que foi o rei mais perverso, né, de todos os reis de Judá. Manassés foi o pior de todos. E Amon, que foi filho de Manassés e também foi um rei mau e perverso como seu pai. Então, 2 descendentes de Ezequias tinham ocupado o trono, que foi Manassés e Amon. Você pode ler essa história em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20 e capítulo 21. Então, 2 reis ímpios e idólatras, mesmo sendo descendentes de Davi. Nós estamos falando aqui da casa real de Judá, da casa real que ocupou o trono de Judá, que foi a casa de Davi. E Manassés e Amon tinham sido ímpios e idólatras, e eles 2 tinham vindo antes de Josias. Eles transformaram Judá num lugar de adoração pagã. Então, muitos ídolos foram levantados, assassinatos, parece muito com o contexto que a gente está vivendo. Muito sacrifício infantil a Moloque, que hoje nós temos o aborto como sacrifício infantil oferecido a Moloque. Muita prostituição, inclusive prostituição cultual, ritual.
de ambos os sexos e feitiçaria. Gente, esse era o contexto quando Josias assumiu o trono e Sofonias começou a profetizar. Muita injustiça social, muita corrupção entre os príncipes, entre os juízes. Gente, a história só se repete. A gente analisa a história do Brasil, a história das nações, comparando com isso aqui, é muito parecido. Os ricos acumulando muita fortuna às custas do suor do pobre. É isso que nós temos visto, a injustiça social. Pessoas que até agora, gente, no meio dessa pandemia, gente que está recebendo esse auxílio emergencial, sem ter direito a receber. Gente mentindo, fazendo falcatruas nesse momento, né, de pandemia. A gente ouviu falar de tanta gente que aumentou o preço das coisas exorbitantemente para lucrar com a desgraça, com a doença. Essa também era a situação do tempo de Sofonias. E o rei Josias, ele lutou contra essa situação. Jeremias, o profeta, encorajou Josias. E Sofonias, primo de Josias, também encorajou o rei Josias, porque aquela situação, ela estava entranhada na nação. Não era uma situação tão fácil de ser mudada. Nós temos também outra coisa bem interessante. O livro da lei estava perdido. Hoje, né, o livro da lei daquele tempo corresponde à palavra de Deus, à Bíblia. E o livro foi perdido dentro do templo. A gente tem o relato de que a palavra de Deus estava perdida dentro do templo. Nós estamos vendo também, né, muitas vezes a palavra de Deus está perdida. As pessoas não estão pregando a palavra de Deus. Estão pregando muita autoajuda, né, muitas técnicas, às vezes muita psicologia e pouca palavra. A palavra de Deus estava perdida. E então Josias, ele faz uma reforma. A terra é purificada das práticas idólatras, o templo é purificado, a Páscoa foi restaurada. Você pode ler isso no segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Anota e lê, para você ver a reforma de Josias. Mas a reforma não tinha alcançado o coração das pessoas. As pessoas não tinham mudado interiormente. Havia uma sensação de que tudo estava certo com Deus e com o mundo, que eles estavam vivendo um tempo de paz e de prosperidade momentâneas. Podemos dizer que a geração de Sofonias era uma geração complacente. O que é uma coisa complacente? Acomodada, que se adapta, que se ajusta. Sabe, antes dessa pandemia explodir no mundo, vamos falar especificamente do Brasil, de nós. Eu creio que nós estávamos vivendo assim, um tempo de paz, de prosperidade, tudo certo, os cultos acontecendo, as pessoas indo nas nossas células, né? Gente vindo nos cultos, um tempo aparentemente de conforto. Mas Deus, ele sonda o que está por mais oculto, o que está por debaixo. Deus sabe o alicerce da nossa vida. Eu creio que foi a pastora Cristiane que leu aqui, eu não sei se foi numa live que a gente leu Hebreus 12, o Senhor dizendo que vai abalar todas as coisas. Domingo, ela está me dizendo aqui, ela leu esse texto. Tudo que é abalado vai ser, tudo que é abalável vai ser abalado. Eu creio que Deus está nos sacudindo, irmãos. Eu mesmo estou vendo muitas coisas em meu coração, em minhas posturas, antes da pandemia, durante a pandemia e o que será pós-pandemia. Então aquela geração era uma geração complacente. No verso 8, né, se você estiver me acompanhando aí, você pode aí ler comigo. No verso 8 diz que os príncipes de Jerusalém se vestiam com roupas estrangeiras. Deixa eu só abrir aqui.
capítulo 1, verso 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Então, significava o quê? Eles estavam vestidos de costumes e práticas pagãs. Isso tem acontecido, irmãos. Há uma mistura no Evangelho, há uma mistura no cristianismo hoje. Costumes estranhos à palavra de Deus, posturas, práticas estranhas. Sabe o que me entristece hoje? É ver que as pessoas, em vez de ter discernimento espiritual, elas estão brigando por causa da política. Mas eu estava pensando, é necessária essa polarização. Ela é necessária para o surgimento do anticristo. Acho que foi Adriel, estava conversando comigo. E hoje nós estamos vendo grupos antagônicos, né? Extremos, mas é necessário que isso venha. Mas o que mais me entristece é ver o povo de Deus sem discernimento espiritual, sem uma visão correta das coisas. Eu estava ouvindo aquela cantora Soraya Moraes, ela contraiu o coronavírus, ela e o esposo, e ela estava falando, né, dos sintomas, do que ela teve, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse, gente, tem um componente espiritual nesse vírus. Não só é sintoma, febre, tosse, falta de ar. Ela disse que sentia uma opressão de morte. Ela disse, olha, tem algo espiritual. E é verdade, presta atenção. Como as pessoas estão. Como elas estão apavoradas. Como elas estão disseminando falsas notícias, ou notícias verdadeiras, mas que são ruins. Como às vezes há uma torcida para que as coisas piorem, por causa de interesses por trás. E o povo de Deus, vestido aqui, com roupas estrangeiras, com roupas estranhas. Verso 12, vamos ler, capítulo 1, verso 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, é o versículo que eu comecei. Agora na versão atualizada, Deus dizendo, eu vou esquadrinhar, eu vou investigar, eu vou buscar o povo de Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. O que é isso? Homens apegados à borra do vinho. Quando um vinho fica muito tempo parado em um lugar, cria no fundo da garrafa uma borra, uma coisa espessa. O vinho, ele cristaliza, como um mel verdadeiro cristaliza. Essa é uma linguagem figurada. Deus está dizendo aqui, pessoas que estão acomodadas. Ah, isso vai passar. Ah, isso é só mais uma coisa que está acontecendo. Daqui a pouco nossa vida volta ao normal. Quantas pessoas estavam acomodadas antes do coronavírus? E infelizmente, depois de um certo tempo, algumas pessoas agora estão acomodadas também. Sabe, e Deus está dizendo aqui que nós precisamos ser sacudidos. Um vinho que não tinha sido trocado de vasilha, ficava grosso, espesso, por conta dos resíduos. Não ruídos, mas dos resíduos. Então eles diziam, não, Deus está conosco, né? Deus não está se importando muito com o que a gente está fazendo. Mas vamos mais adiante. O que tem a ver isso conosco? Nós corremos o risco de estarmos acomodados. Há um sério risco, tanto em mim quanto em você. Antes, durante e depois dessa pandemia. Nós temos que estar sempre nos avaliando. Como eu entrei, como eu estou e como eu vou sair. Já falei, não podemos ter um padrão de vida. Não podemos ter costumes, não podemos ter valores. Especialmente nós que somos líderes, porque aqui está falando dos líderes de Israel. Então eu estou falando para líderes, supervisores, líderes, pastores.
Nós não podemos ter o mesmo padrão dos incrédulos, o mesmo linguajar, a mesma postura, as mesmas reações. Como nós estamos reagindo em meio a tudo isso? Qual é a nossa postura, irmãos? Em meio a tudo isso, nós não podemos estar apegados ao bem-estar financeiro, às oportunidades boas que a vida nos dá. Eu acho que nós estávamos muito acostumados com isso, acostumados com o nosso ritual religioso, todo domingo, 10 da manhã, 5 da tarde, toda terça, 7h30, temos célula quarta, temos quinta, temos sábado, temos discipulado, e isso muitas vezes se torna uma roda viva, desprovido da essência, um ritual religioso estruturado, tudo dando certo. Mas onde está Deus? E isso pode nos levar a uma conclusão: não, está tudo bem, mas o coração pode estar longe do Senhor. E era isso o que Sofonias estava aqui denunciando. Mas eu quero falar aqui de 4 coisas que revelam acomodação, 4 sintomas, e nós vamos agora para o capítulo 3, Sofonias capítulo 3. E nós vamos ler os versos 1 e 2. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Aqui falando de Jerusalém. Veja o verso 2. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Primeiro sintoma de acomodação e de morte chegando é quando a gente não ouve mais ninguém. Aqui diz assim: não atende a ninguém. Tem uma versão que diz: não ouve ninguém, não aceita conselhos. Isso é um sintoma muito grave. Vamos analisar nosso coração, queridos, como líderes na casa de Deus. Será que nós estamos recusando a ouvir conselhos? Um coração endurecido, rebelde, orgulhoso. Não preciso de ninguém, não quero ninguém mandando na minha vida. Tinha uma lei muito clara em Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, 18. Se você puder, abra aí comigo. Deuteronômio 21, 18. Diz assim, sobre o filho desobediente: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, um filho desobediente, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvido, mesmo que o pai e a mãe castiguem, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. É claro que hoje, ninguém faz mais isso, de pegar um filho desobediente e rebelde e apedrejar. Mas aqui está falando alguém que fecha os ouvidos, alguém que rejeita correção, alguém que não ouve ninguém. Morte. O destino é a morte. Morte espiritual. E talvez até morte física, por causa da desobediência. Quem rejeita conselhos tem consequências. Vamos ler em Provérbios 1, verso 24. Provérbios capítulo 1, 24. Mas porque clamei, aqui é a sabedoria, aqui é a voz de Deus. Porque clamei e vocês recusaram, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Então, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso temor eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, e haverá um tempo que Deus não vai mais responder. Procurar-me-ão, porém não vão me achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento. Sabe, nós comemos do fruto das nossas ações,
das nossas escolhas, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar. Uma impressão de que tudo está bem os leva à perdição. Mas o verso 33 diz: quem der ouvidos à sabedoria habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa que está acomodado e que está morrendo: não dá ouvidos a conselhos. Segundo sintoma de acomodação e morte espiritual: alguém que vive sem correção, alguém que vive sem disciplina. Aqui, Sofonias 3:2, é a segunda coisa que está dizendo aqui: não aceita disciplina. Quem vive sem correção e disciplina segue o caminho da morte, segue o caminho da destruição. Vamos para Provérbios capítulo 5. Nós sempre lemos provérbios lá em casa com Adriel e Abner, toda noite um provérbio. Provérbios 5, 12 a 14. E digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam. Provérbios 5, 12, agora o 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. E agora o verso 23, diz que essa pessoa morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Irmãos, a disciplina ela não é boa, a correção não é boa, mas ela é necessária, e Deus está nos corrigindo. O coronavírus foi enviado da parte de Deus, permitido por Deus, para corrigir o seu povo, corrigir a sua igreja. Eu não tenho dúvida, não foi Satanás. Satanás só age com a permissão de Deus. Deus está nos corrigindo, e se nós não aceitarmos a correção, morreremos. Provérbios 22:15, a estutícia, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, a correção nos traz de volta a sensatez. Deus está nos sacudindo, irmãos. Líderes, o que Deus está querendo falar contigo, de posturas erradas talvez que você estava tendo. Agora vamos para o Novo Testamento, para não dizer que eu estou apenas baseando, a minha fala no Antigo Testamento. Veja o que Hebreus 12 diz. Hebreus 12, 5 diz assim: e estáis esquecido da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, quem é disciplinado é porque é filho, e aqui faz parte da família de Deus. Então, primeiro sintoma é não dar ouvidos a ninguém, não aceita conselho de ninguém, só a pessoa está certa. Segundo sintoma, não aceitar a disciplina. Terceiro sintoma, irmãos, está também no verso 2 de Sofonias capítulo 3. Não confia no Senhor. Aqui
confiar é buscar refúgio, é depositar sua confiança. Um sentimento, o verbo confiar, aqui expressa o sentimento de segurança e proteção quando uma pessoa coloca em outra a sua confiança. O verbo expressa o sentimento de segurança e proteção que uma pessoa sente quando pode confiar em alguém ou em alguma coisa. Sabe, aqui está dizendo que essas pessoas não confiavam no Senhor. Talvez elas confiavam no dinheiro delas, no salário delas, na saúde, que nada de mal iria acontecer. E hoje? Hoje, as pessoas não sabem se receberão seus salários, não sabem se serão atingidos em sua saúde. Deus está abalando tudo para que a gente coloque a nossa confiança nele e somente nele. Você sabia que Ezequias, ele é citado como alguém de grande confiança no Senhor? Olha o que diz 2 Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então nós temos várias passagens bíblicas dizendo: coloquem sua confiança no Senhor. O salmo que está no meio da Bíblia, sabe qual é? 118. Salmo 118 divide a Bíblia ao meio. E o versículo central da Bíblia é o 118:8. E nada é por acaso, né? O nosso Deus não é um Deus de por acaso nem de coincidências. O versículo que ele colocou no meio da palavra dele é: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, diz o verso 9. Confiança. Deus está desenvolvendo a nossa confiança. Você precisa depender de Deus. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem mantém a nossa casa. É Deus quem vai te dar a comida, quem vai te dar o teu salário. É Deus quem vai te proteger de todo o mal. Nós precisamos, queridos, colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque quando a gente tira a confiança do Senhor, é sintoma de morte, na certa. E por último, o último sintoma que diz aqui em Sofonias: nem se aproxima do seu Deus. Alguém que está longe do Senhor. Então no capítulo 1, a gente leu, e eu expliquei que Judá tinha se tornado idólatra, adorando o Senhor e ao mesmo tempo adorando Moloque, adorando outros ídolos, como os crentes hoje, né? Servem a Jesus, mas servem a Mamon. Servem a Jesus, mas também estão presos na luxúria, na prostituição, no adultério, estão divididos. Então, esse povo aqui, dessa época, é o mesmo que está acontecendo hoje. Pessoas que deixaram o Senhor, não perguntavam mais o que Deus pensa, não se aproximavam mais do Senhor, não o buscavam para dizer: Senhor, o que Tu queres? Aproximar, chegar perto, não é apenas estar perto fisicamente, mas é estar envolvido. Esse é o sentido que o verbo diz aqui, está envolvido ativamente, pessoalmente. Eu te pergunto, você está envolvido ativa e pessoalmente com o Senhor? Você tem separado todos os dias um tempo para ouvir a voz de Deus? Desliga a televisão, silencia a voz da Rede Globo e vai ouvir a voz do Senhor. Silencia os grupos do WhatsApp, do que as pessoas estão dizendo. É muita opinião, gente, é um bombardeio. É gente que é a favor disso e outro que é contra aquilo. É gente que fala bem e outro que fala mal. É alguns que são a favor, né, do isolamento, outros que são contra. Uns são a favor da hidroxicloroquina, outros que são contra. Uns que são a favor do governo, ou seja, é uma confusão. Estava ouvindo ontem lá em casa a live, né, do Morada, e o pastor lá, o Leandro Barreto, ele disse: para e vai ouvir a voz de Deus. Para tudo, silencia todas as vozes exteriores e vai perguntar ao Senhor:
o que estás falando? Senhor, o que estás querendo? O que estás pedindo de mim nesse tempo? Então aqui, um dos sintomas, o quarto sintoma, é porque Judá não se aproximava do Senhor. Então, um dos sintomas mais perigosos, eu termino com isso, é esse último. É quando alguém se afasta de Deus e nem percebe. Por quê? Porque se tornou um religioso. Então eu queria nesse momento que a gente orasse. Vou chamar aqui a pastora Cristiane e nós vamos terminar tendo um tempo de oração por nós. Porque essa palavra é para mim. Eu não quero estar como Judá nos dias de Sofonias, acomodado, achando que não, vai passar, tudo vai voltar ao normal. Daqui a pouco nós estamos com cultos presenciais de novo, as células voltam, e aí as pessoas voltam, e a gente vai ter novamente tudo como antes. E não aprender lições, e não mudar posturas, estar vestido com vestes estranhas, como é denunciado aqui, acomodados. E então o Senhor disse: eu tenho que sacudir vocês. E sabe, querido, eu quero te dizer, se nós formos reprovados neste teste do coronavírus, outros virão. Outros virão. Porque eu volto aqui a dizer, Deus não quer para Jesus uma noiva imatura, uma menina descabelada, suja, brincando ainda de boneca. Essa não é uma noiva que o pai quer para o seu filho. Uma noiva com as emoções fora do lugar, que dá ouvidos a todo tipo de voz, que deixa a incredulidade, o pânico, o pavor, as más notícias tomarem conta, que se misturam no meio desse caos político, social que a gente está vivendo, nessa confusão de opiniões e pensamentos, e não estamos perguntando a Deus. Sonde o seu coração, porque eu estou sondando o meu. Sintomas de acomodação: não ouvir ninguém, não aceitar correção, não confiar no Senhor, não se aproximar de Deus. Eu queria que a gente terminasse orando. A pastora Cristiane vai orar por nós, em primeiro lugar, por nós como pastores, e vai orar também por você que está conosco nesse Tadel, supervisores, líderes, os outros pastores, pastoras, você que discipula. Então agora é o momento da gente terminar orando. Amém? Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, cada um de nós, cada irmão que está em casa agora, que ouviu essa palavra. Nós pedimos, livra-nos da acomodação, Senhor. Toque em nossos corações, Senhor, que possamos desejar sermos corrigidos pelo Senhor, que possamos, Senhor, aceitar as correções, que possamos, Senhor, decidir, obedecer, custe o que custar. Eu oro por esse tempo, Deus, nas nossas vidas, que o Senhor venha nos mostrando coisas dentro de nós que nós precisamos abandonar, atitudes erradas que precisamos deixar. Oramos por arrependimento dentro de nós. Oramos também por um avivamento espiritual. Aviva, Senhor, o fogo do Teu Espírito em nós. Senhor, em nome de Jesus, que mesmo em casa, nosso coração esteja, Senhor, queimando pela Tua palavra, como está escrito no Salmo 39, Senhor, lá no versículo 3, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Venha, Senhor, fazer acender de novo o fogo, ó Deus de amor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo caminho do Senhor. Nos dê amor pela Tua vontade, amar aquilo que é certo, aborrecer aquilo que é errado, que te desagrada. Eu oro por um tempo, Senhor, que nosso coração se humilhe. Oh Deus, eu oro por cada irmão e irmã, por nós pastores, cada líder, Senhor, da Tua casa, que o Senhor venha nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos nos converter, Senhor, ao Senhor. Tenha acesso ao nosso coração. Essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós concordamos e apresentamos todo o CCA diante de Ti.
Que não estejamos acomodados, Senhor, nem caminhando para a morte espiritual. Mas nós pedimos agora, Senhor, que sondemos o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho que te desagrada. Nós queremos sair dessa pandemia diferentes, Senhor, mais maduros. Atitudes maduras e corretas, correspondendo ao que o Senhor quer de nós depois que tudo isso passar. E eu entrego nossas vidas a Ti, os nossos irmãos que estão em casa. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez compartilharmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso Tadel. Deus te abençoe. E amanhã, quarta-feira, voltamos com as lives. E lembrando a você das aulas que eu falei no início, se você quer participar, se você quer conhecer mais sobre o Apocalipse, escatologia, então a gente vai estar terças e quintas com as aulas de escatologia. E a pastora Cristiane, a gente vai estar divulgando quando ela vai estar com as lives para as moças solteiras da nossa igreja, tá bom? E rapazes também, ela está me dizendo aqui, para tirar dúvidas sobre relacionamento, romance real, sobre noivado, ok? Então, Deus te abençoe, em nome de Jesus.